Meus amados, um forte abraço a todos vocês. Arrumar isso aqui. O meu nome é João. Muito bem-vindo ao canal Os Mistérios de Deus. Muita coisa está acontecendo, o Senhor realmente dá para ver. Eu estava vendo aqui ontem maior guerra, né, entre Israel e Irã. Irã atirando para dobrar os aviões de Israel, aquele negócio todo. As coisas estão ficando muito, muito feias e Israel já está treinando a população para uma guerra, viu, gente? Olha só, de repente essa guerra que vai acontecer no Natal é a guerra do Oriente Médio. E é dessa guerra do Oriente Médio que o Tratado de Paz será assinado, onde as coisas vão começar a acontecer depois que eles fizerem isso, né? Mas hoje, entretanto, hoje eu vou falar sobre o inferno, ou seja, Sheol, Taros, tem várias coisas que está traduzido simplesmente como inferno ou hell no português. Bom, a gente vai começar assim, então a ideia de fazer isso, sabe, o Senhor quer que eu faça traduções, eu vou continuar a fazer traduções, eu tenho já um do Sonho de Arim para passar, então eu quero começar e terminar esse estudo aqui, que a gente vai fazer sobre a morte, sobre o inferno, porque você, né? Você como filho de Deus tem que ser instruído também nessas coisas, né? Para saber. E o mundo ensina as coisas para a gente muito, muito errado. O mundo não conhece e a gente tem uma percepção do inferno que não está batendo na realidade, não bate com o Senhor, né? O mundo ensina uma coisa e não é a verdade. E quando eu vejo assim irmãs, assim irmãos, muito, muito chateado porque aqueles entes queridos, aquelas pessoas que eles amam tanto, né, e foram e morreram e não conheceram Jesus, ou até mesmo não aceitaram Jesus, que todos aí estão nesse inferno e perderam a alma dele por toda a eternidade. Como pode um Deus do amor fazer tal coisa? Mas é assim que é ensinado e é assim que as pessoas pregam a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? A gente vai falar até muito sobre isso, que esse não é a realidade, esse é um dos mandamentos do homem, né? Exatamente como o nosso Senhor Jesus falou, bem falado foi o profeta Elias, vocês chegam a mim ensinando a mim mandamentos de homens. Então a gente tem que conversar um pouco sobre esse ponto, tá? Como pode ser isso, e está escrito na Bíblia. Muita coisa está escrita na Bíblia, é que às vezes a gente, eu não sei qual o lance, a gente simplesmente não entende, né? Não é mostrado para nós. A gente vai tocar nesse ponto aí, tá? Nesse ponto, e eu vou usar aqui, vai ser extensivo esse estudo, vai ser um pouco rápido, para você pegar aqui que o Senhor fala sobre isso, quais são as coisas que nós temos por escrito, que podemos ver. Eu vou começar aqui falando sobre a segunda morte. Depois eu vou tocar em Enoque, Erim, na Jack, tá? Depois até mesmo na chamada. E eu vou talvez fazer vídeos assim para mandar, mas eu quero terminar tudo hoje à noite, tá? Porque a sua salvação não depende desse conhecimento, tá? Não depende, mas é bom porque quando você andar esse planeta, se tiver pergunta, né, você vai saber mais ou menos sobre isso. Aliás, o Senhor vai te ensinar isso, né? Mas aqui é para os irmãos e irmãs que muitas coisas vão começar a acontecer. Saiba realmente que o Senhor não criou as almas, que o plano dele não foi imperfeito, que o plano dele não foi cheio de buraco, né? Você não vê aqui que eu fiz um vídeo aqui que as pessoas que já viveram, já andaram nessa terra, 150 bilhões de pessoas, eu dividi por 200 milhões, que é a população do Brasil, 605 Brasils, olha só. Vocês acham mesmo que o Deus perfeito de todas as coisas, que ama, não só ele é perfeito em tudo que ele faz, ele tem um amor infinito por toda a alma que ele criou, ele ia realmente deixar 605 Brasils e ir para o inferno perder a alma por toda a eternidade? É claro que não, né, gente? Isso não significa que o inferno não existe, né? As pessoas têm, né? Assim que eu falei isso, uma pessoa fala, mas o inferno existe! As pessoas levam um lado para o outro, né? Não tem um meio termo, né? Nós vamos ver que sim, o inferno existe. Quando você ver que eu vou dar umas paradas nos vídeos, que é muita informação, tá, gente? E aqui é feito, aqui enquanto estamos andando mesmo, tá, gente? Tá, tem mais ou menos assim,
Bom, nós vamos começar então, como estava falando sobre a segunda morte, realmente o pessoal fala, se você não aceitou, você está morto por toda a eternidade. Então você poderia perguntar, uai, e a segunda morte? Por que está escrito se uma pessoa morreu uma vez e se perde por toda a eternidade? E aí você, com certeza, você vai ter 1 milhão e mais de definições de cada pessoa que significa, né? Mas a gente vai ver pelas escrituras realmente isso, né? Começando aqui, a gente começa a falar aqui o Senhor fala aqui, assim diz o Senhor, minha bondade verdadeira, cura e milagres estarão em plena exibição. Isso aqui é claro quando os remanescentes começarem a andar aqui, eu acredito. O céu também estará em exibição. Aqueles que choram verão sepulturas abertas e os entes queridos perdidos sem despedidas e sem enterros adequados por causa do mal aparecerão e falarão. Estes testificarão da bondade de Deus e da beleza do céu. Haverá grande restauração, pois sua recompensa será comigo. Olha só, então o Senhor já de cara já falou que alguma coisa vai acontecer com alguma pessoa e eles serão ressuscitados. Fica no barco aí, tem muito que falar sobre isso, tá? Muito que falar sobre morte, muito que falar sobre inferno. Mas aqui o Senhor está falando claramente que há uma ressuscitação e há também uma segunda morte. Nós vamos falar sobre isso, tá? Quando chegar lá. Mas não é do jeito que o mundo prega para vocês ou para nós, né? E aqui no versículo, no 530, eu só vou pegar as linhas, tá, gente? Que é muitas coisas que falar. O Senhor fala aqui sobre Sheol. Em vez disso, o seu caminho leva ao Sheol. E Sheol, como eu já falado antes, você mesmo pode fazer sua pesquisa no seu tempo adequado. É um lugar lugar de morte temporária. E você pode, olha, tem escrituras atrás de escritura que explica a Sheol. Você vai ver que há 4 tipos de definições que está escrito na Bíblia em português, que tudo é inferno, mas não, tem vários tipos. E na Bíblia, em inglês, está tudo hell, mas deixa eu ver se fala aqui, aqui está as escrituras, Hades, deixa eu ver, aqui não está, mas são 4 tipos de significativos. Se você olhar no contexto original, tem Geena, tem Hades, tem Sheol, isso tudo é traduzido, cada deles, aqui está Hades, está vendo? Cada um tem seu significado e você pode fazer essa pesquisa no seu tempo, quando você tiver tempo, tá? Mas eu só queria falar sobre isso, que nós temos aqui, que o Senhor tem falado. Daí, né, não precisa nem perguntar, né? Nós vemos que Ezequiel, do mesmo jeito que a nossa irmã Arinha, o Senhor fala, comanda, e esses ossos levantarão. Os ossos secos, o Senhor já falou, eu sou Deus dos ossos secos. Então vamos dar uma olhada aqui então, nessa segunda morte, nas Escrituras, Apocalipse 2, 11 fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte é a morte que você acabou, não tem mais para você, tá? Você morre uma vez, você é ressuscitado, se você morrer a segunda vez, acabou. Já teve até gente que já falou que, e faz sentido, né? E faz sentido que depois que você morrer a segunda vez, você vai ser ressuscitado para receber o teu julgamento. Faz sentido, uma pessoa falou isso para mim, foi um dos pastores, o fundador da igreja que eu estava. Faz sentido, né? Porque você teve a primeira vida, morreu, aí você teve a segunda chance, a segunda vida, e você viveu por quanto? Eu acho que 100 anos, como foi falado aqui na Escritura, eu acho que está logo aqui. Então vocês podem ver aqui que aos ressuscitados, você pode ver que em Isaías 65, você vê que fala um pouco sobre isso, que nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus 100 anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e ao que não chegar aos 100 anos será maldito. Isso aqui a Escritura está falando do mundo de amanhã, quando o Senhor estiver aqui com os remanescentes, tá? Então, gente, vocês sabem que isso tudo é minha interpretação. Eu sei que fica muitos pastores, mas não é assim que a gente pensa. A gente não foi ensinado dessa forma. Tá certo, isso é meus pensamentos. É claro, né? Sei eu que estou falando. Mas eu acho que tem que falar. Então, esse aí é o que foi ensinado para mim, é o que eu concordo, tá?
E eu só queria mostrar isso para vocês. No nada, vocês sabem que essa escritura está aí, vocês tomem suas próprias decisões. Então, quando as pessoas forem ressuscitadas, então, para ter a segunda chance de conhecer o Senhor, eu acredito que elas viverão por 100 anos e depois morrerão. E essa morte, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. A gente vai falar mais sobre isso. E eu já te falei antes que uma pessoa falou que de repente você vai ter outra ressuscitação, vai ressuscitar pela terceira vez, a segunda vez, porque é quando o Senhor vai como na corte, né? O Senhor vai passar, ele vai passar a sentença de morte para você, né? Eu não tenho problema em aceitar, em resolver isso, porque se você está vivendo, você morreu, foi ressuscitado, você está vivendo aquela segunda vez, aquela segunda chance que você foi dado, eu acho que você tem que ir até o final, né? Até a morte, é o que eu acho, antes porque se você está vivendo, eu não sei, né? Quem vai falar os caminhos do Senhor, né? Quem vai falar? É possível que nesse tempo todo, realmente, o Senhor já viu seu coração e já ali mesmo já te deu a vida eterna, né? Então, o Senhor age como Ele age, mas eu não tive problema quando eu ouvi isso, né? Que as pessoas ainda vão passar pelo grande trono branco, né? Mas uma coisa ou outra, seja o que for, aqui está. Nós temos, a Bíblia fala dessa segunda ressurreição, bem claro nas Escrituras, e a gente vai ver mais sobre isso. Segura o barco até o final, tá? Tem muito ainda o que falar sobre essas teorias. E aqui nós estamos vendo pela segunda vez. Vamos ver outras escrituras. Essa aqui é Apocalipse 26, fala: felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa ressurreição é essa agora que estamos passando agora, tá, gente? É a que estamos passando agora, quando formos transformados, essa é de acordo com as festas santas de Deus, nós estamos antes, na festas primaveras, dos primeiros frutos, é essa agora, porque esses agora, que vão ser chamados agora pelo Senhor, que vão ser chamados pelo Senhor para fazer a colheita, depois disso terá um arrebatamento, e depois do arrebatamento, vai ter aquele negócio todo, depois de um tempo o Senhor vai vir, etc., vai prender Satanás, etc., ele vai ver que essas pessoas por 1000 anos, e você vai ver que as outras pessoas não ressuscitaram depois disso. Aqui está, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem 1000 anos. Então aqui está, é a primeira ressurreição, o que está, e que está acontecendo nesse momento. Nesse momento está tendo a decisão, os convites, a gente vai falar aqui no finalzinho, vai ser a última coisa, vai ser sobre a chamada. Os convites foram enviados, muitos não aceitaram, e não foi enviado para toda a terra, foi enviado para alguns, e desses alguns, teve alguns que ainda não aceitaram. Mas os que aceitaram, eles vão fazer parte dessa primeira ressurreição. Os que morreram, os que estão no céu até agora, todos são parte da primeira ressurreição, e eles vão viver, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Todas as pessoas, além disso, que não tiveram a oportunidade, que serão ressuscitados, não estarão aqui nessa primeira ressurreição. Vai ser depois que os 1000 anos se passarem, aí eles serão ressuscitados, a minha família em geral, aí vão ver essa terra já, depois de ser reinada por 1000 anos com Nosso Senhor, né, e seus remanescentes, vai ser uma terra totalmente diferente, né, totalmente diferente. Novamente, tudo isso aqui falado é pensamento do João, né, então, não joga, fica tranquilo aí. É incrível, né? João, você tem que falar que é o seu pensamento. Tá certo. Tudo isso que eu estou falando é realmente muito, muito novo para muitas pessoas. Isso aqui não é o que o mundo ensina. Vamos falar mais da primeira ressurreição. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades foram lançados. Aqui é outra palavra para o inferno. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do forno. O lago do forno é a segunda morte. Você não quer estar aqui na segunda morte, porque não tem mais vez para você, tá? Está terminado por toda a eternidade, tá? Eu acabei de lembrar, não posso falar que o mundo não ensina isso, de repente eu recebo um e-mail aqui, minha igreja fala sobre isso. Então tá ótimo, né? Tá ótimo.
eu fico surpreso, assim, o tanto que a audiência até de português, né? O americano não liga tanto, mas o brasileiro fica bravo, ele escreve, etc. Tem dó do João, tá? Eu passo várias horas colocando esse estudo junto, tá? Continuando aqui, Apocalipse 21, vamos ver mais. Apocalipse 21, versículo 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Se eu puder falar sobre isso aqui um pouquinho, tá, gente? Isso aqui, para os novos, né? A gente tem que levar em consideração os novos, não é porque você fez um ato de covardia, um ato de incredulidade, e etc, 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 que você vai para a segunda morte. Isso não é verdade, tá? Isso aqui é um padrão de vida que a pessoa tem, e ela não aceita outro padrão a não ser isso, e o Senhor vai falar sobre isso, tá? Então não fiquem para os novos, eu fiz uma vez, eu estou indo para o inferno, eu recebo um e-mail assim, meu pecado é grande o suficiente, eu não tenho escolha. Não é verdade, tá? Não é verdade. O sangue do Senhor cobre qualquer pecado que você tenha. Você só tem que realmente ter a vontade de mudar. É só isso que tem que fazer, a vontade de mudar. O sangue dele faz isso, ele fez isso com muita gente. O rei Davi, etc, etc, que fizeram coisas incríveis. Até o próprio apóstolo Paulo presenciou e autorizou a morte de um cristão. Então, muita coisa. Você só precisa ter essa vontade realmente de se arrepender, que o sangue de Jesus vai limpar você e você não participará dessa segunda morte. Não participará dessa segunda morte. Então, nós vamos olhar aqui Isaías 65. Você vê aqui o que eu tinha acabado de falar para você. Nunca mais haverá nela uma criança que vive poucos dias. Como falei aqui, um idoso que não completa os seus 100 anos. Quem morrer aos 100 anos não será jovem, quem chegar aos 100 anos será maldito. Então, isso aqui é o que eu acredito que depois da ressurreição de algumas pessoas que terão a oportunidade para conhecer Jesus. Mas será que é todos que não aceitaram que vai ter essa? Não vou falar isso, porque eu não, isso é coisa do Senhor, e a gente vai ver aqui que não é o Senhor que vê os corações, né? O Senhor que vê os corações. Vamos falar mais sobre isso. Vamos continuar então aqui, falando, Enoque realmente viu o inferno, ele vai começar a descrever agora o inferno. Versículo 10, deixa eu ver, versículo 10, 1 e 10, 2, vamos ler aqui. E aqueles dois homens, ele estava com os anjos, me tomaram e me conduziram ao norte e me mostraram um lugar terrível, onde havia todas as maneiras de torturas, trevas e escuridão, sufocantes, nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto, e havia um rio de fogo que corria, e por todo lugar havia fogo, e por todo lugar havia geada e gelo, sédios, temores, enquanto que as pernas eram muito firmes. Então ele viu um lugar aqui terrível, terrível, terrível. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis e infligiam torturas tenebrosas. E eu disse, ai, que terrível é este lugar. Então aqui está um lugar que os anjos estão mostrando para ele. E ele viu um lugar horrível, horrível, horrível. E aqueles homens que me disseram que eram os homens que ele diz, eram os anjos que estavam com eles, tem grande história. Este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram Deus, que na terra praticaram o pecado contra a natureza, que corrompem a criança pela sodomia, feitiçaria demônica e encantamento, e aqueles que apregoam seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que, amaldiçoados, roubam as almas dos homens, que vendo os pobres tiram-lhe seus bens, aqueles que... Então, só gente com péssimo caráter, né, gente? Aqueles que, sendo capazes de satisfazer o vazio, deixam os famintos morrer à míngua, sendo capazes de vestir, despem os nus, e aqueles que não conheceram seu Criador, e curvaram a cabeça para deuses, sem vida, que não pode nem ver nem ouvir, deuses vaidosos que também moldaram imagens com muito esforço e curvaram-se às obras imundas, quer dizer, aqueles que criou estátua e começou a adorar a estátua, né?
Olha aqui a conclusão disso tudo. Para todos estes é preparado este lugar em meio aos outros lugares para uma herança eterna. Olha só, um lugar realmente muito, muito terrível para essas pessoas irem. 2 de Enoque 40, 12 e 13, você vai ver aqui, e quando padecem seus cativos, aqui está, registrei a altura da terra até o 7º céu, e até o inferno mais abissal, o local do julgamento. Então ele viu, olhou para cima, viu o céu e viu também o inferno embaixo. O local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. Olha só, e eu vi quando padecem seus cativos à espera do julgamento sem limites. E registrei todos aqueles que foram julgados pelo juiz. Então você vê que aqui já teve um julgamento, né? Então já teve um julgamento aqui, todas as suas punições e todas as suas obras. Então certamente ele está falando aqui quando as almas foram criadas, porque tem que haver um julgamento, né, gente? A sentença tem que ser passada para você perder sua alma por toda a eternidade, né? Como é a segunda morte. Então aqui está. Eu sei que muito isso aqui é novo, então a ideia aqui é só realmente para falar para vocês que existe realmente um lugar inferno que terrível, terrível, terrível.